Bom, vamos lá. Deixa eu primeiro mostrar algo aqui para vocês aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Grande Prêmio de Mônaco, 23 de abril de 1933. E olha as carangas que estão aqui. E o nome, né? Grand Prix. Bom, vamos ver se vocês sabem o que quer dizer isso. Carros de Grand Prix é a mesma coisa que carros de Fórmula 1, tá? Só que nessa época não se chamava ainda Fórmula 1. Mas o tipo de configuração... deixa eu até deixar isso aqui, vai. O tipo de configuração do carro é a mesma, no sentido que são carros com uma mecânica de vanguarda. A Fórmula 1 é conhecida como uma categoria com uma mecânica eletrônica, toda a parte de aerodinâmica, né? A própria parte de organização é sempre de vanguarda. É o símbolo máximo da tecnologia. E nessa época, esses carros eram carros da mais alta tecnologia. E todo ano mudava o regulamento. Você pega, por exemplo, dos anos 30, a famosa Alfa Romeo A8C, o engenheiro motorista Jarno não teve tempo de elaborar um novo motor. O que ele fez? Ele pegou 2 4 cilindros, fizeram uma nova fundição de um bloco, mas juntaram 2 virabrequim de um motor 4 cilindros, e ele transformou isso num 8 cilindros em linha, que é um carro que foi muito famoso, mesmo sendo tecnologicamente falando, na época, muito inferior, por exemplo, os Auto Union dessa mesma época aí, né? Que foi elaborado pelo Ferdinand Porsche. Só de passagem, só dizer que o Auto Union é o primeiro carro de corrida no mundo com um verdadeiro estudo em laboratório do comportamento, da direção e da suspensão durante todo uma prova, com o tanque vazio, o tanque pela metade e o tanque cheio. 1930. Por que eu estou falando de tecnologia? Porque hoje eu vou passar para vocês uma maneira de proteger um pouco o motor na hora de dar a partida. Quando a gente dá a partida no motor, é um momento muito crítico para o motor. E o motor se estraga muito durante a partida. Seja um motor comum, que a gente usa no nosso dia a dia, como um motor de um carro de corrida. E o problema é que a maneira que eu desligo o motor também vai implicar na durabilidade desse motor. E a gente sabe que quanto maior for a preparação do motor, menor será a vida útil desse motor, né? Então é ainda mais importante como que eu vou dar partida nesse motor. E um elemento muito, muito importante é o famoso ΔT, né? O ΔT. ΔT simplesmente o que é? São 2 limites de temperatura que eu trabalho, né? Uma temperatura mínima e uma temperatura máxima. E o ideal é que esse valor de ΔT seja o mais baixo possível, que essa variação seja a mais baixa possível. Mas isso é difícil de fazer, né? Então você imagina que na Europa, numa corrida que a temperatura está muito baixa e que você tem pouco tempo para esquentar o motor. Um motor de Fórmula 1, por exemplo, um motor de alta tecnologia, como eram esses carros aí, tem todo um procedimento para ligar o motor. Um Fórmula 1 precisa contar aí
pelo menos umas 2 horas antes de dar a partida. Vai ter todo um procedimento que vai começar e vai ser muito pouco a pouco, mas a gente vai fazer circular a água e vai fazer circular o óleo e vai subir em temperatura bem pouco a pouco. Nessa época aí, 1930, os grandes motoristas, né, os grandes engenheiros, os grandes preparadores, né, os motoristas, né, especialistas em motores, eles viram isso. Eles falaram, o motor está sofrendo quando a gente dá partida. E tem motores que são problemáticos. Motores arrefecidos a ar, por exemplo, são motores problemáticos. Tanto isso é verdade que, por exemplo, a Porsche, que tem uma experiência em corrida, mas enorme, os grandes motores arrefecidos a ar da Porsche para correr em provas de longa duração, em vez da ventoinha ficar na vertical, ficava na horizontal. Isso tem uma razão, entendeu? Porque depois, através de vários estudos, viram que o arrefecimento e o equilíbrio da temperatura de todos os cilindros eram muito mais uniformes quando essa ventoinha estava na horizontal. E aí, e nessa época aí, como é que o pessoal fazia? Então eu vou passar uma técnica dos anos 30 que você pode utilizar hoje e que ela funciona realmente muito bem, ajuda muito. É uma técnica, por exemplo, que eu utilizo no Jeep. Por exemplo, hoje eu fui dar uma volta com o Jeep, deu uma volta legal hoje, e eu saí daqui e estava fazendo, eu acho que não estava fazendo mais de 11 graus, e eu usei essa técnica. E eu vou passar um pouquinho para vocês. É uma técnica que funciona muito bem para as motos. Eu já comentei aqui que uma moto como uma Harley Davidson, a temperatura do primeiro cilindro e do segundo cilindro são sempre muito diferentes. Não tem como fazer funcionar com uma temperatura que seja uniforme nos 2 cilindros, consequentemente nas 2 câmaras de combustão. Isso é um problema. É um problema que tem que ser pensado, que tentar diminuir isso aí. E a gente pode diminuir um pouco na hora de dar partida. O pessoal da arrancada, um carro de arrancada tem grandes problemas, né? Porque não vai poder ficar muito tempo na marcha lenta, não vai poder ficar muito tempo com o carro ligado, senão vai ter que reabastecer de novo, tem o risco de a temperatura no cabeçote subir muito. Em compensação, talvez a temperatura do óleo não atinja a temperatura ideal. Acredito eu até que na maioria dos motores é o que acontece, né? O óleo está longe de estar trabalhando na temperatura ideal. O que a gente pode fazer, pessoal? É uma maneira que esse pessoal aí descobriu e é muito simples. Só lembrando uma coisa, que dar a partida é tão importante e desligar o motor é tão importante que na aviação, seja ele qual o tipo de motor que é utilizado, na aviação são todos motores de combustão interna, só que os ciclos são diferentes, né? A gente vai ter, vou dizer só 2 assim, a grosso modo, você vai ter o ciclo Otto, que é o mais antigo da aviação, e depois você vai ter um motor, que eu vou falar assim, a turbina a gás, né? E depois tem todas as variantes. Mas vai ter um protocolo, vai ter um procedimento de dar a partida e de desligar o motor, que não é que é complexo, mas esse protocolo ele existe e ele é seguido à risca. Por quê? Por 2 fatores super importantes, que na aviação são 2: segurança e proteção do próprio mecanismo, né? do próprio motor de toda a aeronave, né? Tudo que você vai fazer é estudado para que tenha sempre a máxima segurança e que a máquina funcione da melhor forma possível. Então, para ligar o motor,
tem que ter um procedimento. Como é que eu comparo isso? É a mesma coisa alguém que acorda de manhã. Não dá para você chegar e acordar alguém e falar, olha, você vai sair correndo aí, você vai correr 10 minutos. Não. Você tem que acordar pouco a pouco, talvez você vai ter um que vai tomar banho, outro que vai escovar os dentes, vai tomar café, tem gente que não gosta de tomar café de manhã, mas tem um processo, até você começar a falar assim, bom, agora eu vou correr, agora eu estou pronto para correr, você tem que se vestir, talvez você vai ter que fazer alongamento, você vai se aquecer e aí você vai fazer a tua prova. É a mesma coisa, o motor é a mesma coisa, o motor é como um atleta, vai ter todo um procedimento para depois ligar ele. Bom, vamos lá? Como é que o pessoal solucionou o problema? Tem motores que são muito complicados. Tem motores que tem, por exemplo, como o motor o que mais se aproxima, assim, o motor Volkswagen arrefecido a ar. Ele tem os prisioneiros muito longos, né? Então, quer dizer que esse prisioneiro tem uma certa elasticidade, né? Quando eu apertei a porca que fixa meu cabeçote, ele tem uma certa elasticidade. Essa elasticidade que vai manter o meu conjunto montado, o bloco, o cilindro e o cabeçote. Quando eu dou a partida, vai esquentar. O que vai esquentar primeiro? É o meu cabeçote. Depois a temperatura vai descendo, da parte de cima do cilindro vai descendo para baixo. E esse calor, essa temperatura vai se propagar, né, em todo o motor, mas de uma forma muito diferente. Talvez eu tenha um cilindro que tenha um rendimento melhor do que o outro, então ele vai aquecer mais. Então, se ele aquece mais, ele vai dilatar mais. Aquele outro que está com um rendimento mais baixo vai trabalhar numa temperatura mais baixa, vai dilatar de uma outra maneira. Então, você vai criar tensões. E isso, o pessoal lá dos anos 30, eles descobriram isso. Porque lá os carros já andavam muito, né? Todos esses carros aí chegam a 300 km por hora, né? Então, assim, ele tem acelerações muito mais baixas do que hoje em dia, mas os carros andavam realmente muito, muito. E era o máximo da tecnologia. Hoje em dia, como é que o pessoal vai ligar o Fórmula 1? Vai aquecer pouco a pouco. Aquece de grau em grau. Então, talvez lá no circuito está fazendo 26 graus, mas a temperatura do líquido de arrefecimento talvez está em 20, 21. Então, sem ligar o motor não vai funcionar, mas vai ter uma bomba mecânica acionada por um motor elétrico que vai fazer o líquido circular e eles vão passar de 21 graus para 22, quando tudo chegar a 22, vão passar para 23 e talvez vai chegar para 21,5, para depois 22, depois 22,5, 23 e vai tudo pouco a pouco. E o óleo, a mesma coisa, até atingir a temperatura. Lá eles vão virar esse motor na mão algumas vezes e depois eles vão dar a partida. E quando der a partida, vai ter todo um procedimento até o carro poder sair dos boxes. Aí o procedimento é o seguinte. Primeira coisa que o pessoal esqueceu, e assim, eu acho incrível isso, né? Tem tanta gente que fala que gosta de motor, que entende de motor, mas quando eu vejo como dá a partida, no meu trabalho mesmo, eu sou o responsável dos motores, eu sei quanto tempo que eu passei para restaurar um motor, depois eu vejo o pessoal dando a partida e uau, uau, acelerando que nem louco, assim, o carro tá falhando, assim, você engata primeiro, o carro tá falhando, por quê? Porque o carro tá frio, o carro é com carburador, é um carro dos anos 50, tem que tomar cuidado, e o pessoal não respeita. E isso são técnicos da área. Ou é o proprietário que entende de carro, que gosta de carro, que ele quer que dure o carro dele. Vai em exposição de carro. Sempre tem um ou outro que vai ligar o motor e vai colocar lá no... acelerar que nem um doido, né? Aí o pessoal fica, nossa, que barulho legal e tudo. E depois desliga. Nossa, isso para o motor é a pior coisa que tem. Então a primeira coisa que eu vou fazer quando dar a partida no motor, vou ver o nível
do líquido de arrefecimento e vou ver o nível do óleo. Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Tá? Quando eu vou dar a partida, dá a partida e deixa o motor funcionar nos primeiros segundos na rotação mínima dele. O pessoal que gosta tanto de injeção eletrônica, hoje em dia, né, mesmo nos carros mais antigos, é muito legal, porque se dá a partida, o carro já pega. Deixa ele ligar. O que vai acontecer? A pressão do óleo vai demorar alguns segundos para atingir a pressão mínima. Eu vou entrar em, depois, vou fazer um outro vídeo, vou entrar em mais detalhes, porque o que indica não é a realidade que está acontecendo no motor. Mas tudo bem, vamos só simplificar a coisa hoje. Eu dou a partida. Quando estabilizou a pressão, o que eu faço? Eu aumento um pouco a rotação do meu motor. E aí um motor que atinge 6.000 giros, por exemplo, você pode colocar sem problema nenhum a 1.500 rotações por minuto. E deixa parado. Não fica acelerando. Deixa ele parado lá. Por quê? Porque assim eu aumento bem a minha pressão de óleo, minha bomba de óleo vai funcionar muito bem, e minha bomba de água, a bomba que vai circular a água do meu circuito de arrefecimento, vai funcionar numa rotação boa. Se for um motor arrefecido a ar, os 1.500 rotações por minuto já é uma boa rotação. O Jeep, por exemplo, ele chega a 4.000 rotações por minuto, essa é a rotação máxima. Então eu coloco por volta de 1.000, deixa 1.000, assim, e deixa um pouco. E deixa. E você vai ver que vai passando os segundos mesmo. Após 30 segundos a gente já percebe que o motor já começa a trabalhar um pouco melhor, mesmo com a injeção. Mesmo se tiver uma injeção. Ele funciona melhor. Passa 1 minuto. Deixa lá. Passa 2 minutos. Quando chegar por volta de 3 minutos, você tira o pé do acelerador, volta na marcha lenta, espera uns 10 segundos, assim, voltou, desliga o motor. É isso, é essa que é a jogada. O que vai acontecer nesse momento? A temperatura do motor vai subir. Porque o sistema de arrefecimento e a troca de caloria do óleo não funciona mais. Mas você acabou de ter uma combustão alguns segundos atrás. E isso não foi dissipado. Então o calor vai subir. Só que com uma grande vantagem. As temperaturas vão se equilibrar. E é isso que o pessoal nos anos 30 começou a fazer. E aí você deixa aí mais um... Olha, em 2 minutos já faz uma grande diferença. Num carro antigo como o Jeep, quando eu dou essa segunda partida, o carro já está funcionando muito bem. Eu até tirei o afogador. Tá? Não estou nem mais usando afogador. Eu fiz isso hoje com uma temperatura aqui na Bélgica por volta de 10 graus. E o motor... Assim, a temperatura que indica no painel estava muito baixa ainda. Mas eu já pude sair. E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar uma rotação do motor baixa. Vou sair em primeira, vou sair até... Eu tenho que passar numa lombada aqui, então eu passo tudo em primeira. Por quê? Porque aí eu forço pouco o motor. O motor não tem que exercer muito torque para eu vencer os obstáculos. Passo uma segunda e vou andando em segunda. Abaixa a rotação e vou. E aí por cima. Aí quando chegar aqui em cima do bairro, aqui já... Estou lá em cima, não preciso pegar mais subida, aí nesse momento coloco uma terceira. Eu estou andando sempre embaixo a rotação. Para quê? Para que o motor suba em temperatura da maneira mais gradativa possível. É isso que é importante. Isso é muito importante. Não fazer um choque térmico muito brusco. Agora, imagina isso o pessoal da arrancada. O pessoal da arrancada já tem um motor que é complicado, né?
Quem está na arrancada, quem está numa prova, numa competição, o carro de corrida sempre tem algum problema, sempre está faltando alguma coisa, sempre a gente está querendo fazer ainda mais uma regulagem. E você tem pouco tempo. Se deixar muito tempo na marcha lenta, vai esquentar demais. Se deixar muito pouco, talvez vai sair com o motor frio. Não está muito legal. Então você pode fazer esse procedimento. Você dá a partida, faz o teu procedimento de esquentar, depois você desliga, espera 2, 3, 4 minutos, a temperatura vai subir, a temperatura vai se equilibrar, você liga de novo e aí você está pronto para fazer o trabalho que você tem que fazer. Isso ajuda muito, 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 muito. Agora, qual que é a grande diferença da aviação? Na aviação nós temos um procedimento, os motoristas chegaram a uma conclusão que eles têm um procedimento de dar partida que é totalmente diferente do campo do automóvel. E na maneira que a gente vai desligar o motor do automóvel é totalmente diferente da aviação. A aviação ela vai testar a ignição, e depois vai testar o sistema de alimentação e vai dar a partida somente quando o sistema de alimentação está ok, está pronto. E no caso do automóvel, o que a gente vai fazer? A gente vai dar a partida e os dois já estão trabalhando, está praticamente pronto, o que é muito ruim, porque eu vou contaminar o meu cilindro de combustível, e que provavelmente não vai ser queimada. Uma das razões que geralmente sai bastante fumaça quando a gente dá a partida num carro, a sonda lambda vai lá em cima, né? E para desligar a mesma coisa, o que a gente vai fazer no carro? Simplesmente virar uma chave, apertar um botão, ou pouco importa o sistema, mas o que ele vai fazer? Ele vai cortar o sistema de alimentação do sistema de ignição, o que é muito ruim, porque o sistema de alimentação vai funcionar, vai entrar combustível no meu cilindro e eu vou contaminar a parede do cilindro, e isso é muito ruim. Em compensação, na aviação, o que a gente vai fazer? Vai cortar o sistema de alimentação e pouco a pouco o motor vai parar por uma falta de combustível. E isso é muito melhor, é muito mais seguro do ponto de vista de segurança e é muito, muito melhor para o motor, mas sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E é por isso que na aviação, aliás, no motor ciclo Otto, é muito bonito, porque quando dá a partida, geralmente não estão todos os cilindros funcionando de forma igual. Começa a funcionar 1, 2, 3, vai funcionando pouco a pouco e de repente, em alguns segundos, todos os cilindros estão funcionando. E na hora de desligar vai ser a mesma coisa. De repente ele começa a cair de rotação, e aí para. Por quê? Porque parou por uma falta de combustível. O combustível foi cortado. E depois tem todo um procedimento. E todo o procedimento de dar a partida e desligar o piloto vai, que é o responsável da aeronave, seja ela qual for, ele vai respeitar isso aí, porque tem uma importância muito grande. E eu fico assim, realmente assim, meio que perplexo, às vezes, ver como é que o pessoal liga e desliga o motor. Sem contar, não estou nem contando como o pessoal, quando manobra o carro, principalmente em exposições, né? Fica acelerando, acelerando, acelerando. Se você tem um carro que é todo alimentado por carburador, um motor muito preparado, você está jogando uma quantidade enorme de combustível que não está sendo aproveitado, e esse combustível está indo para o cilindro, e você está prejudicando muito, muito a lubrificação do cilindro nesse motor. Tá? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. E talvez daqui uns dias eu vou contar para vocês uma técnica que eu aprendi essa semana. Quer dizer, eu vou só passar a informação, mas uma técnica que eu achei assim realmente incrível, que é como que o pessoal antigamente, sem sensores de vibração,
testavam a vibração que o motor emete, principalmente na hora de passar no dinamômetro, né? Hoje em dia, quando a gente passa um motor no dinamômetro, ou desenvolve um motor no dinamômetro, é indispensável sensores de vibração, né? A gente vai utilizar vários no motor, no cabeçote e principalmente no suporte do dinamômetro para detectar vibrações, porque as vibrações têm uma influência enorme no funcionamento do motor, né? A gente tem vibrações dentro do coletor de admissão, no coletor de escape, nas molas de válvula, no próprio comando, na distribuição, no próprio movimento do virabrequim, e isso tem uma influência até na mistura e no comportamento do motor. Mas como que o pessoal fazia antigamente? Eu vou passar essa curiosidade para vocês. Falou, moçadinha? Valeu! Vê se ajuda aí a crescer o canal aí. Falou, tudo de bom para vocês aí.